seja muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo a esse dia, a essa hora de formação para casais, família, pessoas solteiras, namorados, enfim, para você que está aí nos acompanhando. Por aqui, Zezé, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a essa hora de aula, essa hora de formação. Hoje nós vamos falar 5 barreiras que nos impedem de estarmos dialogando, Rosa, de estarmos falando como pessoa, como casal, marido, mulher, como pessoas que se relacionam. E eu aconselho você mais uma vez a pegar aí aquilo que foi importante, aquilo que servir para você, você vai aí tomando nota. E a gente roga ao Senhor que possa aí manifestar a graça dele no seu coração, na tua família, aquilo que Deus tem para você. Então nós vamos perceber que Deus é generoso conosco e Ele nos dá uma graça muito grande. Deus, Ele nos dá a graça de nós relacionarmos, e todo relacionamento precisa haver uma comunicação, precisa haver diálogo. Todo relacionamento, Jesus relacionava com o Pai, Jesus rezava ali com o Pai, Jesus falava com o Pai, né? Jesus estava ali ensinando todas as vezes os seus discípulos, e até hoje nos ensina, nos exorta, nos forma, nos leva por meio da sua palavra. E a maior habilidade de comunicação, do diálogo, é a de ser um ouvinte eficaz. Não só de muitas vezes falar, mas também de ouvir, saber ouvir. E uma das maiores demonstrações de caridade no casamento e no relacionamento em geral é verdadeiramente estar atento ao que o outro fala, escutar o que o outro fala, ouvir. Gente, não tem nada melhor do que a gente falar e nós sermos ouvidos e nós sermos compreendidos. Responde aí, você se sente compreendido, ouvido no seu relacionamento? Fala aí, né, no chat. Agora, olha aí, você se sente ouvido, entendido, compreendido aí no seu relacionamento? Escreve aí para nós aí, fala aí, sim ou não, eu me sinto, às vezes eu me sinto incompreendido, incompreendida, e muitas das vezes ser ouvido, a gente se sente, muito semelhante a ser amado na nossa verdade. Nós estamos sendo acolhidos, sendo ouvidos na nossa verdade. E é uma das maiores formas de respeito e de validação. Nós nos sentimos respeitados, Rosa, você aí, quando nós somos ouvidos, quando nós somos compreendidos. E muitas das vezes isso traduz, nós estamos dizendo ao nosso cônjuge, à nossa esposa, ao seu esposo: você é muito importante para mim. Você é especial para mim. É a mesma coisa de nós falarmos que nós amamos. Acolher é amor, acolher é amar. O acolhimento, na verdade, é muito bom sentir. É ou não é? Como você se sente aí? Você se sente acolhido? Às vezes eu me sinto incompreendido. Já tem alguém falando aí. Às vezes eu me sinto incompreendido. Mas estou aprendendo a ouvir, aprendendo a falar. Mas hoje o nosso Senhor vai pedindo de nós sermos ouvintes fidelíssimos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você aí, você olha nos olhos do seu esposo, da sua esposa, quando você fala com ele? Você olha, Rosa, nos meus olhos? Ela olha, gente. Você olha nos olhos um do outro quando você fala? Responde aí, ajuda aí, fala aí. Você consegue olhar olho a olho, penetrar o olhar, tentar entender, compreender, ver além daquilo que está nas palavras? No casamento,
O objetivo não é de ouvir, não deve ser de adquirir informações somente, mas entender, compreender. É entender, é compreender, é ver o outro na profundidade, é ver por trás das intenções, é ver por trás das atitudes que o outro traz. É ver um problema da forma que o outro vê. Muitas das vezes eu vou vendo de um jeito e ela vai vendo de outro jeito. E nós nunca chegamos a um consenso, a um diálogo, porque sempre quando vai haver conversa, não é que é para a gente pensar da mesma forma, não é isso. Mas a gente precisa ver as coisas de maneira que nós seguimos juntos, nós percebemos juntos, nós caminhamos juntos. Perceber é isso. Nós, marido e esposa, precisa aprender um com o outro. Quando eu escuto, eu aprendo um com o outro. Eu não sei tudo, nós não somos soberanos, nós não somos sabe-tudo. Muitas das vezes a gente vai e se coloca como tal. Nós não somos um sabe-tudo. Nós precisamos o quê? Aprender. E é tão difícil porque dentro de nós o orgulho ele grita. Eu já sei, tá falando isso de novo, mais à frente a gente irá falar sobre isso. Isso incomoda a gente aprender, ouvir. E no matrimônio, se vai incomodando, presta atenção nisso, anota isso aí. Se vai incomodando, você vai acabando se afastando um do outro, porque não há diálogo, não há relacionamento, não há vínculo profundo um com o outro. A escuta eficaz nos ajuda a deixar do lado a nossa própria vontade. É aprender a depender, é aprender a escutar. Se eu aprendo a depender do outro, consequentemente, eu vou começando a aprender de Deus. Se eu dependo de Deus, eu vou aprender do outro, porque eu tenho limites, eu tenho, como a gente fala aqui, nesse vídeo sobre limitações, tá aqui no card, né? Aí você acompanha depois. Nós somos seres limitados, dependentes. E nós vamos precisar um do outro. E a primeira forma de necessitar, anota aí, é escutar. É saber o que o outro está falando, é entender o que o outro está falando, é deixar a voz dele me ajudar a caminhar na minha vida, porque senão nós temos a tendência de sempre caminharmos sozinhos no matrimônio ou em qualquer relação. Gente, nós não vamos conseguir. Nós precisamos ter esse diálogo. E com Deus é da mesma forma. Tá no escondido, tá camuflado. Nós hoje vivemos num mundo que nós vamos aprendendo, nós somos formados a não depender de ninguém. E no casamento, se você não aprender a ouvir, vai gerar atrito, gerar indiferença, gerar desamor, gerar crises profundas. É preciso isso, né? E uma pesquisa, diz um psicanalista, geralmente a maior raiz, uma das maiores raízes, dos maiores problemas é não prestar atenção no outro. O diálogo. Quando eu até posso falar, eu até penso que eu tenho o diálogo, mas no fundo, eu tenho críticas, eu faço alfinetadas, eu vou falando mal, mas eu não tenho um diálogo, porque o diálogo eu vou aprendendo o quê? Ouvir. Responde aí, você se sente feliz em ser ouvido naquilo que você tem, sem ser criticado? Responde aí no chat. Você se sente feliz em ser ouvido, em ser acolhido na sua verdade, naquilo que você está falando, sem ser interrompido ou corrigido ou nada? Você se sente bem assim? Como é que você sente? Responde aí, né? Fala aí a sua resposta, meu povo. Vamos lá, escreve aí no chat. Como que você se sente? E Deus, ele nos acolhe assim, na nossa verdade, naquilo que nós somos de fato. E algumas vezes ela causa, quando a gente não é ouvido,
acolhido, quando não se presta atenção na gente. Quando a gente, sabe quando você vai falando e quando não se presta atenção em você? Você está falando, mas parece que você falando ou não é a mesma coisa. E aí nós vamos percebendo que muitas das vezes a gente se sente aborrecido. Porém, tem certas horas, anota aí, tem certas horas, quando alguém está falando algo importante, tanto para resolver um problema ou procurando um apoio emocional, a falta de atenção pode causar resultados inesperados, ou seja, ruins. Porque muitas das vezes a gente vai pensar, e muitas das vezes a gente sente que a gente não é importante para aquela pessoa. Não é que eu não me sinta importante, mas eu preciso, no diálogo, ter um complemento. E no casamento nós precisamos dialogar, porque ninguém vive sozinho. Eu não casei para mim viver sozinho. Ou você casou? Eu não. Nós não casamos para vivermos sozinhos. E no matrimônio, ele vai requerendo isso de nós. E talvez você esteja vivendo essa situação de falar, mas de não ser compreendido, entendido, de não ser valorizado. Na maioria das vezes, nós preferimos, muitas das vezes, falar a ouvir. Ou seja, eu prefiro sempre falar do que ouvir. Tem uns que tem 10 mil palavras, tem outros que tem 15 mil palavras, tem uns que falam muito. Gostamos de expressar muitas das vezes as nossas ideias e dizer muito que sabemos e como nós vemos as coisas. Sempre a gente quer falar isso. A gente gasta muita energia com isso. Né? A gente gasta muita energia com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente fala. A gente quer que o outro escuta a gente, então a gente vai falando, a gente vai multiplicando a palavra. Quanto mais a gente percebe, ou a gente não fala nada, ou a gente quer falar para convencer o outro. E vai se tornando um diálogo cansativo, irritante. Talvez no seu relacionamento, né, se coloca aí, vai analisando isso aí, como que está hoje você. Talvez a gente quer falar, a gente só quer que o outro escuta. Exemplo, o marido chega em casa cansado, querendo falar como foi o seu dia. A esposa, aquelas que ficam em casa, tá ali com 3 filhos enérgicos, ativos. O dia inteiro aqui em casa a gente tem 3 e já tá vindo o quarto. Tem 3 filhos ativos e a esposa, ela quer falar também, né? Ela quer falar como que foi o seu dia. Em contrapartida, o marido também ou fala ou não fala nada, né? Mas tem hora que quer falar. E cada um quer convencer, quer se sentir compreendido, ou no seu silêncio ou falando, né? Porque tem uns que entram na caixa do nada e fica o dia, né? Esse dia e ainda fica na caixa do nada. Não, de algo a gente precisa voltar para casa, estar ali na nossa casa, relacionar ali. E aí a gente vai lançando um no outro o quê? Não diálogo, conversa, mas as nossas próprias reclamações. Não é mesmo, Rosa? A gente vai lançando um no outro reclamações, cobranças, críticas, aí já mistura raiva porque ele não escuta, ela não escuta. Aí vira, como diz um bom goiano, um angu de caroço. E o mineiro também fala bem isso. Vira um angu de caroço, vira uma bagunça. Né? Ou acontecem também, hoje está sendo muito comum, chegou o pai cansado, né, do trabalho, a mulher chega também cansada do trabalho e chega em casa, encontra os filhos, que nós temos 3 aqui, e quando eles querem falar, gente, fala. Fala muito. E querem contar como que foi a escola, o que fez, cada detalhe. E pensa que cenário. Chegam cansados, o marido, a mulher querendo falar. Aí junta o filho que não tem culpa, que não entende e que passou o dia inteiro com outra pessoa, mas que quer aproveitar o pai, a mãe.
E aí vai virando aquela confusão, porque aí gera muitos atritos. Muitas pessoas... Eu arrependi de ter casado. Eu arrependi de casar. Mas, gente, é a realidade. Em qualquer lugar você vai querer falar, você vai querer ser ouvido, você vai querer ser escutado, compreendido. Qualquer lugar, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, seja com a sua mãe, seu pai, aonde você estiver. Nós não somos uma ilha, nós precisamos relacionar, dialogar. Você não vai dialogar ali com o computador, o videogame, a vida inteira. Não vai adiantar. Ou você vai ficar assim, vai entrar na depressão, porque nós não nascemos para viver assim. Deus não nos criou para vivermos isolados, mas pessoas que relacionam. Escuta Deus falando ao seu coração. Qual é o cenário que hoje você se encontra aí? Qual é o cenário que hoje você está? A gente vai precisar quebrar algumas barreiras. Nós vamos entrar nas 5 agora. Vamos agora entrar na arte de ouvir. Talvez hoje, eu e você, sabe aquela aridez que a gente está passando na vida espiritual, no nosso matrimônio, a gente está numa crise danada que a gente não sabe, talvez a raiz, talvez o porquê, talvez uma crise existencial que você esteja vivendo, eu não sei qual, mas Deus conhece você. Agora chegou a hora de quebrar essas barreiras, de ter uma solução, de você entender você mesmo e a partir daí ter um diálogo saudável. Deus está querendo isso para nós, para mim e você. Lembra que daqui a pouco nós vamos rezar com isso. Nós estamos dando a aula, formando, para depois nós rezarmos com tudo isso que nós fomos falando, para que o Senhor vai fazendo aí, completando a obra começada. E Deus vai dar a graça. A primeira barreira é o ouvinte entendiado. Imagina, se coloca aí, anota aí, talvez é você, talvez não, vai se colocando melhor se dar ao seu esposo, para melhor se dar à sua esposa, relacionar, aonde você está relacionando, o namoro, o noivado, no seu trabalho. Talvez você tem muita gente afastando da sua vida e você não sabe por quê. Talvez seja essa raiz aqui. Talvez o seu matrimônio está assim. Você não faz meses que não fala com a sua esposa, o seu esposo em sua casa. Talvez seja isso. Seja essa raiz. Vamos analisar, nos avaliarmos para melhor doarmos para Deus e para o outro. O primeiro é o ouvinte entendiado. Sabe o que é? É aquele que já ouviu aquela conversa antes. Quando você fala as mesmas reclamações do trabalho, o problema, as mesmas queixas. E quem está ouvindo fala assim, lá vem outra vez. Lá vem outra vez. E sabe o qual a nossa postura, muitas das vezes? A gente coloca a nossa mente num ponto morto. Né? E aí a gente não escuta mais nada. A pessoa vai falando. E parece que você fala assim, meu Deus, a pessoa está falando, mas eu não estou entendendo nada. E não quero entender nada. E aí a pessoa logo percebe, porque você não olha no olho, você não está ali, você não está atento, talvez só fica assim, Mas não é que está prestando atenção. Não é que você está prestando atenção, mas talvez sua mente está ali no ponto morto, você não está escutando mais nada. E tem um outro ouvinte também. Segundo, é o ouvinte seletivo. É aquele que seleciona partes da conversa que é do seu interesse. E o resto ele faz o quê? Rejeita. Por exemplo, o marido está lá vendo, né, o noticiário e ali, né, a esposa chega, conversa, falando, mas ele não presta atenção em nada que ela falou. Mas se ele fala da fatura do cartão, já, opa, peraí, gastou quanto? Só pegou cartão, fatura que houve um gasto a mais. Ele só escuta aquilo ali. Outra parte, ela entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. Seleciona. Só ouve o que quer ouvir. É que isso não é bom, isso é ruim. Né? Ainda mais marido e mulher vivendo assim, é complicado, minha gente. É complicado. Isso vai criando barreira no nosso coração.
E muitas das vezes não tem mais a paciência de ouvir que o filho não está bem, né, em sua escola. E muitas das vezes é preciso que que a gente coloca em ordem as coisas para tomar uma decisão melhor. Muitas das vezes as nossas decisões não estão sendo sinceras, retas, porque nós não estamos sendo ouvinte fiel um ao outro. Está havendo uma barreira no nosso diálogo. Terceiro ouvinte, terceira barreira, é o ouvinte defensivo. Sabe aquela pessoa que torce tudo o que se diz, eleva tudo para o outro lado, o que se diz, transformando numa afirmação como um ataque pessoal. Um exemplo que a gente pode dar hoje, né? A mulher está ali, olha uma roupa, veste uma roupa e não dá mais aquela roupa. Ela pode ter outra roupa, mas de repente sentiu a vontade. Eu não tenho mais roupa para mim sair. Aí o marido, ele já fica furioso e olha que ela nem tem intenção de reformar o guarda-roupa, porque hoje ninguém tem mais essa intenção de reformar o guarda-roupa inteiro em uma crise que a gente está, né? Uma pandemia, o meio de uma pandemia. Mas enfim, leva para o lado pessoal. E aí já se sente inferior e acha que ela está insinuando que ele não está ganhando dinheiro suficiente para satisfazer o seu vestuário. Isso acontece demais. Tudo que fala acha que é jogando indireta. Famosa jogada de indireta. Né? Tudo que fala acha que está falando para diminuir, menosprezar, atacar. Né? Então a gente vai percebendo isso. Aqui um grande abraço antes de nós entrarmos na quarta barreira. Um grande abraço a todos que estão mandando um abraço aqui no Facebook, Instagram. Muito obrigado pela sua presença. A gente quer agradecer muito. E fala aí, né, aqui embaixo em nosso chat, aonde você está, onde você está falando, né? Fala o que você está achando dessa formação sobre as barreiras para o diálogo, que nos impede de viver um diálogo. Vamos agora para a quarta. Os interruptores. Quem são esses? Quem são? Quem são esses interruptores? São aqueles que, em vez de prestar atenção no que está sendo dito, gasta tempo dentro do coração argumentando para contradizer, para criticar, uma crítica negativa. Né, para falar, mas não é isso não, você está falando, mas não foi bem isso não. Gasta tempo ali maquinando para contradizer o que foi falado. Né? E essas pessoas interessam apenas as suas próprias ideias. Não sei se você já teve, né, isso falar, mas você vai batendo, reunião acontece muito isso. Marido e mulher também acontece demais, gente. Demais. Você vai falar, mas tem que prevalecer o quê? A sua opinião, a sua ideia. Você passa o dia inteiro remoendo ali, ó, fica magoado, remoendo, mas a pessoa falou isso. Talvez nem sobre a intenção que ele quis falar aquilo. Você fica o tempo inteiro remoendo aquilo que a sogra falou, o sogro, a nora, seja quem for, o marido e mulher falaram aí, né, para interromper. E muitas das vezes a gente fala assim, eu não sei se você já viu isso, eu tenho que me policiar com isso também. Né? A gente fala assim, você não viu nada, isso não é nada, você deveria ver o que aconteceu comigo. Foi muito pior, sofri muito. E aí a gente se coloca numa posição de vítima ainda. Sofri demais, você precisa de ver o que aconteceu comigo. Isso não é nada não, isso é fichinha. Ou às vezes aquela pessoa que está falando, aí você fala assim, ó, nossa, isso aqui me faz lembrar disso aqui. E já entra e corta o assunto e vai para outro lado. E nem deixa a pessoa expressar, dialogar, falar, ela falar o que ela quer falar, o que ela precisa falar. Né? O quinto ouvinte, vamos lá, a quinta barreira é o ouvinte indiferente. Esse aí é duro, gente. A indiferença, ela mata. O vírus, ele mata, mas nós temos um outro vírus nos nossos relacionamentos que chama indiferença. Essa mata. Tem pessoas que ficam magoadas,
anos e anos. Eu já vi pessoas assim, anos e anos, não se fala por muito tempo. Guarda uma panela que quebrou. Guarda aquela educação que talvez o pai deu um pouco grossa, ou a mãe deu um pouco grossa. Você guarda anos e anos aquilo. A gente não é capaz de perceber o sentimento da pessoa. A pessoa fala, a gente não está nem aí. A gente não olha o que está por detrás das palavras. Exemplo para o marido e para a mulher aí. Esse aqui é muito prático. A mulher fala assim, nossa, hoje eu estou tão cansada, hoje eu cozinhei demais. Ou eu queria jantar fora. Eu estou precisando de ser levada para jantar fora. Não é jantar fora, vai ali no Pit Dog, come um cachorro quente, que tá ótimo. Gente, eu já vi muitas pessoas assim, um churrasco, aonde for, comer ali, vai ali. Hoje não pode sair tanto, mas você pode ir em uma praça, um lugar assim. Uma pizza, você pede uma pizza, faz, né, alguma coisa ali. E o digníssimo fala, olha, eu não tenho dinheiro para isso. Nós não vamos porque a nossa finança está alta. Talvez pode estar alta, mas 20, 30 reais para agradar, fazer feliz quem você ama, né, fazendo essas pequenas coisas que são gestos de amor, não vai falir ninguém. Não vai fazer um estrago nas suas finanças. Mas no fundo, a esposa, ela não está pedindo só para ser levada. Ela está querendo ser o quê, Rosa? Valorizada, vista, compreendida. Saber se o esposo está disposto a sacrificar um pouquinho por ela, né? Saber se o esposo está disposto a sacrificar. E ali ela vai se sentindo amada também. É mesmo reconhecer o esforço dela diante das suas lutas, né? Ou talvez o seu trabalho também. Ela chega cansada ali do trabalho e quer estar junto com ele. Na verdade, um quer estar junto com o outro para falar, para ter o diálogo. O tipo de linguagem que é bom nós falarmos, a gente falar aqui. A gente precisa estar muito atento ao diálogo, à linguagem do corpo. Muitas das vezes ele fala, 55% ele fala mais do que as próprias palavras. Isso eu fiquei abismado. Sabe quando você vira o olho assim, você está conversando, aí você vira o olho e fala assim, meu Deus, você nem percebe que você virou o olho, aqui eu não vou conseguir virar não, tá? Mas sabe quando você vira o olho, você não precisa falar nada, mas o seu olho falou. A sua expressão facial falou. Sabe quando você faz aquele beicinho? Sabe quando você fecha a cara, aí você fala assim, ai que raiva, você não fala nada, mas você trava os dentes, mas o seu rosto falou, a sua expressão corporal falou, e de fato está ali dentro do seu coração isso. Muitas coisas falam isso, semicerrar os olhos, assim, às vezes você está conversando com a sua esposa, nem começou o diálogo ainda, aí você já faz isso aqui, ó. Aí você já arma por dentro, sabe aqueles que armam dentro e nada entra? Respira fundo. Respira fundo, aí até se respirar, você já vê que o outro não quer te ouvir. Sabe aquela panela de pressão? Você solta assim, aqui eu não vou soltar porque vai fazer mas você solta aquela coisa assim, não é bom. Isso atrapalha, se torna difícil no seu trabalho, no seu relacionamento, você se torna uma pessoa que não se dá para relacionar, fica pesado o relacionamento, né? E às vezes isso demonstra tédio, irritação, raiva, né? Você não precisa falar nada, mas os seus gestos falou tudo. Você não precisa falar nada, mas o seu gesto já foi falando. E muitos outros, batendo o pé, você bate o pé demais, você respira muito ofegante, você fica batendo o pé o tempo inteiro. E isso já mostra que tá um diálogo pesado, ansioso, você está querendo que aquela conversa termine logo, você vai batendo o pé. Os gestos externos, eles fazem isso conosco. Né? E vai uma solução prática para você, meu irmão. Vamos aí de praticidade.
Agora, abra as portas do seu coração. Um diálogo franco, honestos, né? E algumas práticas simples são essas. A escuta atenta daquilo que o outro está falando. Você não precisa lhe dar solução para a pessoa. A pessoa, muitas das vezes aconteceu isso comigo. Eu só queria falar. E quando a gente vai falando, a gente mesmo vai entendendo muitas das vezes o que está acontecendo conosco. E muitas das vezes a gente precisa falar. Marido e mulher, a mulher tem hora que precisa falar, né, Rosa? Embora Rosa não fale muito, viu, gente? Eu falo mais que ela, mas, né, dá pra ver, né? Mas assim, precisa falar. Ela fala também, tá? Ela fala, na hora certa ela fala. Assim, tem que dar uma cutucadinha, mas ali fala, né? Mas fala. Tem hora que você só precisa usar isso, compreendo. Olhar para a pessoa está falando, você fala, compreendo. Ou fala assim, nossa, não diga. Aí você vai falar assim, ela está falando, aí você conta mais, fala mais. Você só vai falando isso. E tem hora que ela vai falando, aí você precisa falar assim, nossa, eu gostaria de saber como você pensa isso. Porque talvez você pense de um jeito, mas ela pensa de outro. Aí você vai entender e saber o que ela está pensando sobre aquela situação, sobre aquele problema, sobre aquilo que ela ou ele está passando. Houve muitas das vezes, eu não falei nada, só escutei a pessoa por 2 horas, gente. A pessoa falou, saiu. Eu ia falar alguma coisinha, fala mais, a pessoa já estava falando. Aí deixava falar. A pessoa foi lá, falou por 2 horas, falou assim, olha, já tá bom. E nem oração a gente fez. A pessoa falou, escutei, foi embora. Eu falei, nossa, eu tô ótimo, já tô ótimo. Você fala, mãe, nossa, foi muito bom, entendi tudo. Pronto. Ela só precisou ser escutada, ouvida. E no relacionamento também é isso. Vamos pôr isso em prática, precisamos escutar, ouvir ativamente, ou seja, é a capacidade de processar a informação, de analisar, de lembrar numa hora futura, posterior, e extrair ali as suas conclusões para você também ajudar. Mas ali tem hora que você não precisa de fato falar nada. Mas, em primeiro lugar, colocamos primeiro escutar os sentimentos da pessoa. Talvez a pessoa está tão machucada. Você está com a sua esposa, o seu esposo aí na tua casa, machucado demais. E é preciso falar, é preciso dizer também. Com o nervo, a frustração. Tem muita gente que hoje, isso é muito sério, gente, que entra, né, em uma depressão seríssima, né, uma frustração seríssima, tanto o homem, tanto a mulher, porque não se sente ouvido na sua casa. Não se sente escutado aí. E ele só precisa falar das mágoas, ele só precisa perceber que ele é amado, que ele é valorizado. Escutar, tente ouvir, tente amá-lo, acolher. Gente, não tem nada melhor do que nós sentirmos acolhidos e amados. Tá bom? E aí, se você gostou, você deixa aí o seu comentário, anota aí, vai lá, se inscreve no nosso canal também, se inscreve lá, Zezé e Rosa, ativa o seu sininho.